Sem desculpas, já é segunda. Com Joana Tomio, estrategista de emagrecimento do Centro Valora. Oferecimento Centro Valora. Emagreça 15 quilos em 60 dias, sem passar fome e de forma natural. Fone 3322-2893 e WhatsApp 99944-7880. 9h05 da manhã da Clube 95. Vamos agora nos conectar também na live do Facebook, porque a partir de hoje, toda segunda-feira, a gente vai falar sobre saúde, toda segunda-feira, sempre às 9h da manhã, aqui na Clube, sem desculpas, já é segunda, e sempre a segunda-feira você deixa tudo pra fazer na segunda, mas daí chega a segunda e aí, se mexeu pra fazer alguma coisa, e aí, você pensou na sua saúde, pensou em você, olhou pro seu corpo? Então, a partir de hoje, toda segunda-feira, sempre às 9h da manhã, vou conversar com a Joana Tomil, lá do Centro Valora, do Grupo Centro Físio, que vem falar pra gente sobre saúde. E hoje a gente vai falar sobre a saúde dos adolescentes, porque olha, nessa pandemia, a situação assim se agravou ainda mais, não só para nós, mas também para os adolescentes. E tem adolescente que já vem numa situação aí de sedentarismo, de obesidade já de muito tempo. E como é que pode tratar tudo isso? Será que é um tratamento só para adolescente? Ou será que a família também tem que entrar aí nessa questão? Será que todo mundo tem que olhar, para esse adolescente ali que está passando por essa situação? Ou é só o adolescente que tem que se preocupar? É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Joana, seja bem-vinda. Que bom que agora toda segunda-feira eu vou receber você aqui na Clube, no quadro Sem Desculpa Já é Segunda. Um bom dia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Todas as segundas eu faço uma live ao 12h30, Sem Desculpas Já é Segunda, e percebi que as pessoas realmente começam, se motivam, engajam, me dão feedbacks muito importantes e valiosos. E acredito que através da rádio eu consigo ajudar mais pessoas a buscarem realmente saúde, a buscar realmente aquilo que a pessoa tanto precisa em relação ao que ela busca tanto e desiste. Nós vamos conversar muito sobre isso. Eu acredito que as pessoas vão se conectar. E o interessante é acompanhar todas as segundas. Eu acredito que o assunto que eu vou trazer, ele tem continuidade, né? Nosso objetivo com essa parceria com a rádio é essa, né? E agora, começando as aulas, crianças, adolescentes tiveram muita dificuldade em relação à pandemia, né? É dos casos que está mais nos buscando na clínica hoje. Então, eles ficaram ociosos, muito eletrônicos, jogos, se tornando até um pouco de vício, né? Não sabem muito bem o que fazer com o tempo, e a liberdade dos alimentos na casa, ela ficou muito óbvia, muito clara. E os pais estão tendo muita dificuldade, porque o adolescente ele já tem postura de adulto, mas ele não tem responsabilidade de adulto. Ele já não obedece mais muitos pais. E é uma grande dificuldade para eles, porque eles têm dificuldade de tomar a decisão de pedir ajuda aos pais. Eu acho que os pais precisam ajudá-los, independente se eles pedem ou não. Por que eles não pedem? Porque eles entendem que o problema é deles e eles vão ter que resolver. Então, se ele falar, mãe, eu preciso emagrecer, ele sabe que ele que vai ter que agir. Então, quem é que vai pedir para fazer algo que talvez vai sofrer, passar fome, ser difícil ou desistir? Então, hoje a minha conversa é muito sobre isso. Pai, mãe, ou vó e vô, que vocês tenham netos ou filhos que estão de sobrepeso, obesidade. Esse período, essa fase da vida, eles não devem passar por isso. Eles sofrem muito na escola, em relação ao esporte, aos amiguinhos que não querem ser amigos porque ele é diferente, né? Em relação às meninas, depois, quando começar a fase dos namoros, conseguir o seu primeiro emprego, ele sempre acha que é por causa do peso que ele não consegue. Enfim, ele tem uma exclusão verdadeira da sociedade, mas também muito dentro da cabeça dele. E isso prejudica demais. Então, a gente não está falando apenas de saúde, que nessa idade eles não levam muito em conta, mas sim o meio social que os prejudica muito, e isso pode interferir muito no futuro deles. Então, a minha atenção hoje é, se você tem uma criança, um adolescente ao seu redor, no seu convívio, que está com essas dificuldades,
ajude ele, não desista, vá atrás de solução. E eu acredito que realmente precisa de ajuda profissional nesse caso, porque a mãe já não tem muita autonomia, né? Uhum. Nessa fase da adolescência aí, quando é criança ainda, né, você consegue impor, né? Ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora na fase da adolescência é uma fase, a gente já passou por essa fase, a gente sabe que é uma fase de rebeldia, né? Que a gente acha que a gente sabe tudo e que, né, quem é a mãe, quem é o pai para querer saber, então fica complicado. E às vezes a convivência fica ainda mais difícil. Então é nesse momento aí que tem que ter aquele olhar amoroso. Se não está conseguindo resolver essa questão sozinha, é hora de buscar ajuda. E aí é que entra o Centro Valora, né? O adolescente, a criança, enfim, e inclusive o adulto, ele dá o passo quando ele percebe que vai ser mais fácil, que não só está na mão deles, que tem toda uma equipe, toda uma ajuda, que tem várias ferramentas que vão facilitar esse processo. Aí ele acaba aceitando essa ajuda. E não podemos apenas emagrecer esse adolescente. Por quê? Ele não tem autonomia financeira. Então, eu digo que a responsabilidade da obesidade infantil e da adolescência são dos pais. Porque ele não tem autonomia financeira de comprar as coisas fora, é os pais que dão o dinheiro, e o que está dentro de casa é os pais que compram. Né? Então, Joana, mas eu não sei como lidar com isso. Aí você precisa de uma equipe, uma estrutura de profissionais para te ajudar. Então, normalmente, o pai ou a mãe também não tem alimentação ideal, e claro, o adolescente daí come em volume. Mas ele come em volume algo que está disponível na casa dele. Então, o tratamento ele precisa ser com a mãe e com o filho, ou com o pai e com o filho. Eu preciso não estar só com o adolescente. Posso tratar só o adolescente? Sim. Mas os cases de sucesso maiores que eu tenho na clínica é quando eu atuo com os dois. Né? Então, é muito interessante. Ou a mãe busca conhecimento, faz o seu tratamento, a sua reeducação alimentar e estimula a família por influência. Ela começa a mudar todo o cenário da alimentação, da atividade, da felicidade, positividade dentro de casa. Né? Então, por que o adolescente ele tem essa dificuldade? Eu já fui uma adolescente muito gordinha, né? E eu começo, na época eu lembro que eu dizia que eu era feliz, que eu era alegre, que eu era daquele jeito, sorridente, porque eu era feliz comigo. E eu não era. Não era, eu vestia aquela roupa, eu dizia que era, mas dentro, não, a gente fica frustrado. Né? Então, ele precisa desse empurrão, dessa ajuda. Não é ele que vai na internet procurar qual é o melhor método, ele não vai procurar qual é a reeducação alimentar. As meninas, nessa fase, começam a provocar vômitos quando comem demais, né? Começa a ter outros problemas em relação a comportamento. Então, as meninas, elas são mais vaidosas, né? E elas não gostam, elas querem usar as roupas mais justas, já querem estar mostrando mais partes do corpo, e aí é onde começa a dar os problemas de comportamento e emocionais, né? Nossa, gente, essa é uma fase, assim, muito difícil para eles, né? Para os pais, fica aquela, porque é rebelde, porque é isso, porque é aquilo, mas às vezes o adolescente está passando aí por uma situação tão séria que se você não tiver esse olhar amoroso, né? Se você não prestar atenção, às vezes está acontecendo situações aí dentro da sua casa que você nem imagina. Então, fica com a gente, nós vamos um intervalinho rapidinho e já já a gente volta para te falar como é que você pode dar esse apoio aí, de que forma que o Centro Valora também pode te ajudar, né, nessas questões aí, com toda a equipe de profissionais para dar esse suporte, para realmente fazer com que a coisa aconteça. Agora 9h13 na manhã da Clube. Atenção Blumenau e região, chegou uma grande carga de colchões estofados na Sonicasa, tudo à pronta entrega, com vários tamanhos e medidas. O cliente chega na loja, compra e recebe o produto no mesmo dia, com entrega gratuita, parcelamento em até 12 vezes no cartão sem juros. Parcelamos também pela ViaCred direto na loja. Sonicasa Colchões Estofados, a loja de maior estoque de colchões estofados da região. Rua Engenheiro Paul Werner 1138 em Toupaba Seca, antes da Autona. Fone Whats 33397417 ou 991885899. O presente que você jamais vai esquecer, perfeito e ideal pro seu estilo de viver. Carinho, tradição, qualidade e confiança, cuidar dos seus olhos com total segurança. Tudo num só lugar, você sabe de cor. Ótica Oise, ajudando você ver melhor. Ótica Oise, ajudando você ver melhor. Ótica Oise, desde 1954, ajudando você ver melhor. Ótica Oise, Blumenau e Indaial.
Vamos trabalhar pra ganhar o pão nosso de cada dia. Aqui, na Rádio Clube de Blumenau, você encontra o seu emprego. Bolsa de empregos. O Grupo Eugol está selecionando profissionais para fazerem parte da sua equipe. Temos vagas para desossador, auxiliar de produção, auxiliar de expedição, coordenador de abate, auxiliar de abate miúdos, ajudante de serra, quarteio e açougueiro para a serra manual. A empresa oferece alimentação, transporte, convênio médico e odontológico, prêmio, assiduidade e muitos outros benefícios. Interessados devem deixar currículo na portaria da empresa, na Estrada Geral Barra da Erva, Taió, ou enviar por e-mail para currículo@eugole.com.br. Informações no 3562-8676. Venha fazer parte do nosso time. Rádio Clube. 9h15 da manhã da Clube, sem desculpas, já é segunda. E aí, vamos cuidar da saúde? Vamos olhar para você com mais carinho, com mais amor? Vamos olhar aí para sua família? Hoje a gente está falando sobre obesidade na adolescência e como o Centro Valora pode ajudar essa família. Como assim? É o adolescente que está obeso e a família que tem que pensar nisso? Sim, é um tratamento aí em conjunto, né, Joana? Com certeza, nós conversamos muito sobre as dificuldades, os problemas, os fatores emocionais, o que a família pode fazer. E agora eu quero trazer para quem está ouvindo isso tudo, que solução que a gente poderia dar? Como que a gente pode ajudar essa família que se encontra nesse problema, essa mãe que sofre pelo filho, quietinha e não sabe o que fazer. Então a gente sabe, eu sou mãe, a gente sabe que a gente acaba sofrendo pelas dificuldades, né? Eu imagino que você dando um passo e procurando uma equipe como a nossa, por exemplo, a gente tem um método, né? E esse método faz com que o teu resultado seja mais rápido. Qual é a característica dos adolescentes? Eles desistem muito fácil das coisas. A gente está com uma geração muito imediatista. Se eles não verem resultados rápidos, eles desistem. Isso é em várias coisas, né? Nos próprios resultados de esporte, eles não esperam estar muito bom naquele esporte. Eles já vão para o próximo, né? Então, o emagrecimento ele precisa ter resultado rápido, claro, saudável, levando em conta as condições deles, a idade deles, as características individuais de cada um, né? Então, tendo um resultado rápido e sendo prazeroso. Se for algo muito cobrado, muito regrado, tira tudo, mas não coloca nada, eles começam a comer marmitinha diferente do que todo mundo, só alimentos diets, light, sem lactose, não é uma vida normal. Ele precisa emagrecer considerando uma vida normal, comendo batatinha, aipim, carne ensopada, frango, o que os familiares comem em casa. Ele não pode ter um prato diferente do resto da família, ele precisa ter um prato como o da família, talvez com quantidades diferentes, horários, mais refeições, algumas orientações, né? O bom é que o organismo deles é muito veloz, então eles têm muito resultado, isso nos ajuda, né? Eles têm energia também, isso também facilita. Então o emagrecimento ele precisa ser rápido, ele precisa ser prazeroso, e quando, isso não é só adolescentes, somos todos nós, quando nós começamos algo, a gente começa empolgado, estimulados, né? Então a gente quer fazer tudo e rápido, vamos começar uma arrumação no guarda-roupa, você começa numa gaveta quando você olha 2h de domingo e você quer terminar a arrumação daquele guarda-roupa que você já estava 6 meses querendo começar. Mas a partir da hora que você começa, vai. Então, se você tem uma ajuda de um psicólogo, por que eles precisam de um psicólogo ali? Porque eles talvez têm vícios, né? Eles colocaram a comida no prazer, porque eles têm dificuldade em relação a jogos, a eletrônicos, ou eles já se sentem mal em relação ao corpo. Então, a gente precisa trazer soluções e não trazer problemas para eles. Tem a nutricionista que vai fazer com que a alimentação seja mais próximo do paladar dele, ajudar esse adolescente a comer alimentos que talvez ele nunca conseguiu comer, a mãe não conseguiu colocar no cardápio do dia a dia. Então, esses profissionais, um educador físico que vai estimular ele e pessoas que vão ajudar ele na disciplina. Adolescentes e adultos têm dificuldade com disciplina e constância. Então, a gente tem 2 profissionais, a Raquel e a Tainá, que trabalham só com isso, te estimulando, te analisando, verificando se você continua bem ou se você já está com a tua estimulação baixa, entende? Uhum. Então, é toda uma equipe que vai te acompanhar, segurar na mão desse adolescente e dessa mãe, volto a dizer que é importante, né? E levar nessa caminhada. A média de eliminação da clínica é 15 quilos em 60 dias, né? E esse número ele fecha muito com adolescentes. Mas tem um detalhe, Rose. O adolescente precisa querer.
Eu não trato nenhum tipo de paciente que ele realmente não quer. Não adianta a mãe trazer um adolescente que ele não está querendo, não está no momento dele. Claro que eu posso estimular, eu posso startar, eu posso fazer ele querer, mas eu preciso sentir que aconteceu, vamos dizer assim, né? Então a equipe faz a consulta, analisa se ambos, né, o pai, a mãe, o adolescente, têm condições de fazer realmente o nosso tratamento, e a partir dessas consultas e avaliações a gente inicia o método. Uhum. Isso então tem que ter uma conversa muito séria aí antes, né? O adolescente tem que demonstrar que realmente quer, né, fazer, porque o suporte que o Centro Valora dá, gente, é maravilhoso. Às vezes a gente mesmo, né, adulto, quando começa a fazer uma coisa, se a gente não tem um apoio, a gente acaba desistindo, a gente acaba lá pelo meio do caminho. Quantas vezes que a gente mesmo começou, né, eu vou emagrecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e acaba abandonando, faz 1, 2 dias, no terceiro já não faz. Porque tem que ter um apoio, e é isso que o Centro Valora vai fazer, porque tem toda uma equipe, né, de profissionais para poder ajudar. Então, eu acho que nesse caso aí o adolescente ele vai se sentir amparado, né, Joana? E o tratamento ele é muito convidativo porque os profissionais eles vão estar de plantão no WhatsApp também. E aí o que acontece? Eles têm vergonha de sentar na frente de um psicólogo. Agora pelo WhatsApp eles mandam áudio, eles escrevem, eles pedem ajuda, eles pedem dicas, receitas, estratégias para Nutri. Então ali no plantão do WhatsApp eles se dão muito bem. Tem também o mobile, que é um software que gerencia os resultados deles, para eles não ficarem só observando a balança. E esse software analisa qual é a condição comportamental deles do dia em relação à ansiedade, ao estresse, ao tempo deles, se eles conseguiram fazer o que eles queriam, como é que foi o dia deles como adolescente, vamos dizer assim, ou como adulto, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, esse tratamento a gente faz com que ele seja individualizado para cada pessoa, né? Então, cada idade, cada dificuldade, tem pessoas que nos procuram para emagrecer 50 quilos e tem pessoas que nos procuram para emagrecer 5 quilos e que já estão tentando há 20, 15 anos, né? Então, é uma oportunidade para as mães que engravidaram e não voltaram mais a emagrecer e agora vem com o filho junto, e elas, ou o marido, enfim, como quiserem. Então, o tratamento, para ele ter toda essa parte, essa conexão diária, de plantão, conexão online, o mobile, tem várias... tem ferramentas, isso, né? tem a acupuntura que vai diminuir a ansiedade, o estresse, eles são muito ansiosos, muito. Agora eles vão começar as aulas, eles não estão acostumados com essa rotina de horário, com cobranças novamente, e aí é um pouco online, um pouco presencial, né? Então, é tudo diferente para eles. A gente precisa entender que eles também estão numa situação de sofrimento, né? Do nada eles foram colocados dentro de uma bolha, em casa, fazendo aula todos os dias. Imagina, 1 ano e pouco, né, dessa forma aí, agora muda toda a rotina novamente, né? E aí tava lá em casa com tudo à disposição, né? Ali com tudo aquilo que você queria, era só levantar e pegar, ou às vezes nem precisava, que a própria mãe ou alguém de casa vinha trazer, né? Então, toda essa rotina aí acabou potencializando tudo isso. Então, por isso que esse apoio aí, essa ajuda que o Centro Valora traz é muito importante, porque essa questão aí da ansiedade, se você não tiver ou uma acupuntura, ou um floral, ou alguma coisa que vai te auxiliar, né? É difícil. E você sabendo que tem pessoas ali te esperando, te motivando, te incentivando e principalmente te cobrando. Eles precisam de regras. Os pais, eles talvez não obedeçam mais, mas profissionais, eles vão obedecer, porque a gente tem um combinado. E quando a gente tem esse combinado, eles conseguem lidar melhor com isso. E olha a dificuldade dos pais. Hoje a gente tem uma alimentação muito fast foodiana, muito prática. Vai ali a R$ 10, tem um lanche baratinho, o pastel do outro lado da rua. Então, a televisão o tempo inteiro incentivando. Você sente o cheiro da comida pela televisão, pelo outdoor. Então, vamos combinar que hoje é muito mais difícil se manter no peso do que 40, 30 anos atrás. Com certeza. Né? Então, a gente tem muita coisa à disposição, né? E ainda o sabor é diferente, o paladar é diferente, eles já estão mais acostumados. Para eles, um hambúrguer é muito mais convidativo do que uma salada de vagem, né? E é verdade, isso não só para eles, para os adultos também, dependendo do paladar. Então, se você não tiver ajuda de como mudar isso, de como melhorar, como é que a mãe, o pai vai conseguir? Esse mercado da alimentação, ele é muito forte. Né? Então, ele está muito melhor do que nós ali com as nossas opções tradicionais em casa. Né? Então, a pessoa precisa estar querendo, precisa de ajuda, de acompanhamento, de resultados rápidos. Ele vai vendo as roupas ficando grande, se olhando no espelho, as meninas vão vendo as curvas, a cintura, a saboneteira, né? Que é o sonho das meninas sempre. Então, mãe, pai, não desista do seu filho, ele precisa de ajuda, não espere ele pedir ajuda. Você precisa ajudá-lo, ele está sofrendo.
e não é uma fase boa para fazer com que isso aconteça, né? Com certeza. A gente vai para o intervalinho rapidinho, na sequência a gente volta para falar para você, e aí, como é que você faz, né? Como é que você tem que agendar uma avaliação, de que forma que você entra em contato com o Centro Valora, como é que pode, né, fazer aí para ajudar esse adolescente que está precisando. A gente vai conversar sobre isso já já, fica com a gente aí, agora 9h24. Show da Manhã. Oferecimento Plano Boa Vida. A proteção que sua família merece. Oral Unique. Cada sorriso é único. Ligue 3039-8888. Notícias e interatividade. Show da Manhã. Agora eu tenho um recado para você que ainda não é cliente Prestomed. A Prestomed Assistência Familiar está há 17 anos atendendo Blumenau, região e litoral. Os clientes Prestomed têm assistência funeral familiar completa, consulta com clínico geral. O cliente paga apenas uma taxa de coparticipação de R$20, rede de convênio, com mais de 800 especialistas, dentistas, laboratórios, raio-x e ultrassom, seguro de vida, consulta jurídica e muito mais. A partir de R$ 32,90 para toda a família. Mais informações pelo fone 3322-2174, WhatsApp 988545385. Baixe o aplicativo Prestomed no Google Play e tenha muito mais informações em suas mãos. Com o início das aulas nas redes municipal, particular e estadual de ensino, a Ótica Varela deseja a todos os alunos, professores e colaboradores das escolas ICIs um bom início de ano letivo, com muita dedicação, estudo e respeito. Além de lembrar aos motoristas o cuidado e atenção ao circularem próximos às nossas escolas ICIs. Volta às aulas na Clube é uma ação com apoio da Ótica Varela, seu óculos feito em 1 hora. Rua Frederico Ienza, em 3194, na Itopavazinha, e na Rua Werner Duve, 145, no Badenford. Conviver com dores e limitações de movimentos nos deixa desanimados, irritados e improdutivos, causando impacto negativo em nossas vidas. Na Therapy, clínica de fisioterapia, você encontra diversas técnicas para cuidar da sua saúde e aproveitar bons momentos com a família e ter uma vida profissional e social muito mais produtiva. RPG Soul Chart, Pilates, Físio ortopédica e neurológica. Terapias manuais integrativas que lhe proporcionarão uma melhora na saúde física e mental. Acesse nosso Instagram e conheça melhor nosso trabalho. Therapy, Clínica de Fisioterapia, Rua Engenheiro Paul Werner, 638 Blumenau. Há 25 anos, sua saúde e seu bem-estar em boas mãos. Sul-Americana Brinquedos, a maior loja de brinquedos de Blumenau. 3 andares com um mundo encantado para crianças e adolescentes. Brinquedos para todas as idades. Jogos, carrinhos, bonecas, bolas e os personagens mais irados. Vem pra Sul-Americana, a maior loja de brinquedos de Blumenau. Os melhores presentes e brinquedos estão aqui. Sul-Americana Brinquedos. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Rua 15 de Novembro, esquina com a Nereu Ramos. 9h28 da manhã da Clube, já estamos chegando no final do quadro Sem Desculpas, já é segunda. E a gente está falando sobre um tema que é muito importante, que eu tenho certeza que algumas das pessoas que estão nos acompanhando agora passam por isso dentro aí da sua casa e às vezes não se dão conta da gravidade disso. Nós estamos falando sobre a obesidade na adolescência. Gente, eu estava lembrando de uma situação de um colega de trabalho aqui na rádio que era obeso e que todo mundo brincava muito com ele, chamava ele, acabava comparando ele com um personagem aí da TV que era bem obeso, e ele ria, ele brincava junto, todo mundo achava que estava tudo certo. Aí um dia a gente estava aqui conversando e ele confessou que ele ia para casa e chorava, que ele não gostava das brincadeiras que faziam com ele, mas ele preferia concordar na hora do que dizer que ele não gostava daquilo, porque estava sofrendo bullying, né, dos próprios colegas de trabalho. E às vezes a gente pratica isso sem nem perceber, porque às vezes a gente está junto, a gente ri junto, e aí a gente não percebe que a gente está fazendo essa situação. E tem gente que passa por situações muito sérias, às vezes a família, a mãe, o pai não sabem que o adolescente está passando por isso. Joana estava me relatando um caso agora de um menino que ela atendeu aí, que passava por uma situação bem constrangedora assim na escola, né? E a família não tinha consciência disso, né, Joana?
Durante o tratamento, nas primeiras semanas de tratamento, o adolescente tem dificuldade de dizer o que é difícil para ele. Ele não admite nem para ele mesmo que ele sofre, né? Aí, durante o tratamento, ele começa a emagrecer, ele começa a entender e ele começa a abrir o coração. E aí ele comentou comigo, acho que com 3 semanas de tratamento, ele comentou comigo, Joana, a parte mais difícil para mim era quando começava as aulas e eu tinha que pedir o uniforme especial, não tinha o meu tamanho, e eu tinha que esperar o uniforme chegar. Sempre aquele constrangimento. E ele tinha 145 quilos, né? 14 anos. E ele comentava comigo que ele tinha uma cadeira e uma carteira especial. Então, uma cadeira mais reforçada, uma carteira um pouco mais alta, né? Uma mesa mais alta. E que sempre quando ele chegava na sala, não estava mais na sala, ou estava lá no fundo, e ele tinha que sair procurando a carteira na escola, e ele sempre começava a aula mais tarde, chamava a atenção da sala inteira. E isso fazia muito mal para ele, porque ele era motivo de sátira já no primeiro horário do dia. Né? Eu sempre digo, gente, ó, não ter dinheiro às vezes é difícil, a gente reclama, fica difícil para lidar. Mas você lembra quando você vai fazer, comprar ou ver a sua conta. Mas estar gordinho, você lembra da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Porque é no amarrar o calçado, é no colocar a roupa, é no entrar no carro, é colocar o cinto, é sentar numa cadeira e ter que olhar se você cabe nela. É as suas coxas que arrastam, enfim, é ir ao banheiro, tudo é muito difícil. Né? Então você é lembrado e você se machuca o tempo inteiro. E é um fardo muito pesado. Tanto que as mães às vezes demoram para descobrir quando os adolescentes têm a bulimia, né? Porque eles não sabem como resolver aquele problema. Tá difícil, dói, eles sofrem. E o que eles entendem? Que talvez se eles vomitarem aquilo que eles comerem, não vai engordar. Então, às vezes, tá tendo um problema, né, um comportamento inadequado, os pais demoram para identificar isso, fica muito mais difícil para lidar quando envolve já, né, a bulimia. Então, as meninas, elas querem ter o corpo que elas desejam. Agora, com o Facebook, com o Instagram, as redes sociais, todo mundo com fotos, cada vez mais o corpo precisa estar de acordo para eles. Os adultos é uma vida mais saudável, né? É um pouco diferente os pensamentos, mas eles se comparam, eles querem ser iguais, e eles vão procurar a alternativa do jeito deles, e nem sempre é melhor. Então, observa, as meninas, elas querem ter o corpo que elas querem ter, mas não sabem o que fazer. E aí elas podem deixar de comer refeições, pular refeições. Os pais acham que estão comendo na escola, às vezes eles não estão. Esse já é um adolescente que busca solução. E tem aquele que não está nem aí, não busca solução e não sabe nem o que está entendendo, mas está sofrendo. O que eu penso muito é o seguinte: se você já está com dificuldade com seu filho na adolescência, imagina que daqui a pouquinho ele vai para uma faculdade, pode ser que ele vá morar fora. Como que vai ser uma vida prática, sem a mãe cozinhando, do teu filho indo morar sozinho? Ele vai aumentar. Como vai ser o seu filho casando, o casal com aquela vida louca, que a gente não tem tempo nem de cozinhar, comendo tudo fora? Ele vai ter dificuldade. Então, o problema dele hoje, você pode ajudar. Amanhã você não pode mais. E ele vai continuar com esse problema. Ele vai continuar com essa dificuldade. E sempre vai ser maior, né? Com certeza. Aí, né, a gente antes do intervalo falou, tá, e aí, como é que faz, né? Como é que acontece essa avaliação? De que forma que eu tenho que ir lá com o meu filho? Como é que acontece isso, Joana? Isso, eu prefiro que os pais venham, né? Pode ser o pai e a mãe junto mesmo. Eu gosto quando a família... Porque o que acontece? Eu vou conversar com o adolescente, eu vou propor, eu vou mostrar como trabalho, ele vai entender o que eu preciso dele, porque ali eu trabalho... Imagina que eles estão lidando com escola. A escola tem regras e eles cumprem. Então, eu preciso trabalhar numa sintonia diferente com os adolescentes. Não é a mesma que os adultos, né? Então, a gente tem que se reinventar. A gíria tem que ser diferente, a vibe deles é diferente, né? Então, eu preciso sempre estar alinhando. Toda a equipe é alinhada para os adolescentes, né? E aí, nessa consulta, eu começo a mostrar para os pais a importância e eu já começo a trabalhar os combinados deles em casa. Então, ele vai entender quando os pais forem pedir, exigir, incentivar, influenciar. Então, quando ele vem sozinho, dá certo? Claro que dá. Mas não é a mesma coisa. Quando vem a mãe junto, é incrível, já dá um passo grande. Quando vem os pais, é muito melhor, né? E eu preciso que a mãe me permita tratar o filho dela, porque às vezes ela é que me impede, né? Ah, mas o meu filho nunca gostou de tomar café da manhã, ele vomita, então ele não pode.
calma, vamos refazer essa rota, porque justamente aí tem um problema. Mas comigo ele vai se permitir a começar, ele não começa com a mãe. E é normal, às vezes eu fico frustrada. Poxa, Joana, você consegue um monte de coisa que eu nunca consegui. Meu filho agora come legumes, ele come frutas, e ele nunca quis. Então ela às vezes se sente assim um pouquinho malzinha. Mas tá tudo bem, o importante é o melhor para ele e agora para você também. Então os pais aprendem junto, o adolescente aprende, então é uma família diferente. E os pais, eles acabam também entrando na linha porque eles precisam dar um exemplo. E uma frase que eu gosto muito, que palavras motivam, por isso que eu estou aqui, mas são os exemplos que arrastam. Então, eu hoje emagreci 45 quilos e me mantenho. Já fui uma adolescente muito gordinha. Já fiz muitas escolhas ruins e não deu certo. Estou aqui para ajudar as pessoas. Os pais, não adianta dizer, filho não come isso, e o pai está tomando coca, tomando cerveja. Então, a gente precisa de exemplos. Então, por isso que a família precisa de ajuda. E aí, como é que faz? Pode ligar lá e marcar, agendar uma avaliação, Joana? Sim, pode ligar por 3322-2893, né? Ou o WhatsApp da clínica, que é o 99447880. Agendar uma consulta, onde a gente vai fazer um exame de bioimpedância, vamos verificar como é que está a saúde, né, dessa pessoa, enfim, do adolescente, e com esses números a gente consegue metrificar e ter uma ideia de qual será o melhor tratamento para ele, o tempo, o que é necessário, quais são as ações, as ferramentas que serão utilizadas, né, como que a gente pode criar. Fazemos um orçamento, sempre acessível, a gente trabalha com parcelamentos, o tratamento ele se paga com as próprias economias, né, Com porque certeza. comer coisas que não deve é bem caro, né, então o tratamento Você vai ele... pedir um lanche aí, ó, você vai gastar um monte. Se você for investir esse dinheiro num tratamento, com certeza vai se pagar. Eu sempre digo, 2 pizzas e um lanche por mês pagam a parcela do tratamento, né? Então, as pessoas, elas, quando realmente querem, os pais, quando realmente querem ajudar, eles fazem isso por um filho. Às vezes, a mãe quer emagrecer e ela não consegue. Mas se for para ajudar um filho, ela vai fazer. Então, vai ser mais do que uma pessoa ajudada nessa família, Com né? certeza. Então, dê um passo, marque essa consulta, você vai conversar com a nossa equipe, vai ser identificado, né? O que está acontecendo ali, nós vamos da melhor forma realmente ajudar, resolver, e isso não vai mais ser um problema, isso vai ser algo lá de trás, do passado, uma fase da vida, vamos dizer assim. Vai ser uma mudança muito positiva para a família aí, você está preparando, né, um adolescente para o futuro que vai ser com certeza uma pessoa muito mais confiante, muito mais feliz. Então agende o seu horário no 3322-2893, vou repetir, 3322-2893. O Centro Valora fica na rua Victor Conder, 214, no segundo andar. Está aberto agora, então você pode agora ligar lá no 3322-2893 e agendar aí essa avaliação. Vai lá, gente, sem compromisso. Eu tenho certeza que depois você vai firmar compromisso sim, né? Você vai lá para saber como é que é, mas aí você vai ver que vale muito a pena. O WhatsApp qual é mesmo, Joana? 99447880. 99447880. Anote aí. Joana, te espero na próxima segunda-feira, então, pra gente falar mais sobre saúde. Ótimo, e hoje meio-dia e 30, então eu tenho a minha live, né? Sem desculpas, já é segunda. Comecem a acompanhar nas redes sociais, Joana Tomil e Centro Valora, que você vai entender um pouco mais do nosso trabalho. Então, ó, se você quiser, né, ouvir um pouquinho mais a respeito aí desse tema, hoje, meio-dia e 30, né? Isso. No Instagram do da Centro Valora, são 18 minutos de live, 18 minutos de ações, de decisões, de técnicas de mudança, ferramentas, motivação, aquilo que a pessoa precisa no início da semana para fazer acontecer. Ah, gente, então não espera mais. Sem desculpa, já é segunda. 3322-2893. Começa hoje aí a cuidar de você e a cuidar da sua família, principalmente aí dos filhos. Agora, 9h38, a gente encerra então a nossa live no Facebook. Na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, a Joana vai estar com a gente aqui também no estúdio, ao vivo, para falar para você sobre saúde. Obrigada, Joana. Uma boa semana para você. Muito obrigada a todos. 9h38 na Clube. Emagrecer é sinônimo de sofrimento? O Centro Valora te mostra que não.